Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Irmãos, neste momento eu venho te desejar que Deus abençoe poderosamente a sua vida e sua família também. Amém? Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre mim e sobre vocês. Amém? Glória a Deus. Irmãos, neste momento eu quero orar pela palavra que vai ser ministrada e também pela sua vida e pela vida da sua família. Que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha habitar no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Pai, neste momento, Pai querido, Pai amado, eu quero te render graças, Pai. E quero te agradecer, Jesus, por mais este momento. Ó Deus, eu quero te louvar, eu quero te exaltar. E quero te bendizer, Pai querido. Obrigado por tudo. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, ó Pai. Neste momento, Pai querido, eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas iras. Eu quero te pedir perdão por tudo aquilo, Pai querido, que eu fiz sem perceber que estava errando. Mas se eu errei de alguma forma, Pai querido, eu quero te pedir perdão. E quero falar também, Jesus, que eu te peço, Pai querido, que o Senhor venha me cobrir com tuas armaduras. Que toda seta maligna, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que todo laços e embaraço, Jesus, venha ser lançado por terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nenhuma palavra de maldição, Pai querido, venha sobre a minha casa, sobre a casa dos meus irmãos, sobre a vida da minha família, Pai querido, dos meus filhos. Oh, aleluia, Pai querido. Protege, Pai. Quebra, Pai, todo o mal. Em nome de Jesus. Eu lanço, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti. Todo laço, Pai, embaraço que vem atrapalhar a minha vida, que vem atrapalhar a vida da minha família, que vem atrapalhar a vida dos meus irmãos, Pai querido. Oh Deus, Tu sabe de todas as coisas. Tu conheces, Jesus, o oculto. Deus, tudo aquilo que eu não consigo ver. Oh Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai querido. E eu te peço, Pai querido, visita, Pai, cada um dos meus irmãos. Aqueles que adentrar, Jesus, para ouvir esta palavra. Pai querido, vai visitando, vai retirando, Jesus, tudo aquilo que não te pertence. Ó Deus, que esta palavra, Jesus, sirva para edificar o coração. Que venha para libertar, Jesus, corações. Que venha, Jesus, para ajudar naquilo que cada um precise. Ó Deus, eu te peço, fortaleça o Senhor na tua presença. Aqueles que ainda não te servem, Pai querido, que o Senhor venha, Jesus, a mostrar, Jesus, o caminho. Toca, Espírito Santo, no coração de cada um. Ó Deus, dá mais uma chance. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu oro por aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Aqueles que estão nos leitos em casa, Pai queridos. Aqueles que não têm mais esperança, Pai querido, vai visitando. Aquele Jesus que não tem mais força para lutar. Aqueles que estão desesperados. Aquele Jesus que estão nos presídios, Pai, visita cada um. Oh Deus, vai retirando, Jesus, todas as armadilhas do inimigo. Oh Deus, eu lanço por terra
todo mal. E eu abençoe cada um dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, neste momento, eu quero, Pai, te agradecer, Jesus, por mais este momento da palavra, Pai. Deus, Tu conhece o meu coração e Tu conheces também, Jesus, o coração de cada um dos irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje, meus irmãos, eu venho falar de mais um tema que é para edificar e nos fortalecer. Amém? Glória a Deus. Esse tema fala assim, irmãos: Ele o mantém de pé. Ele quem, irmãos? O nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse por eles, irmãos, nós não estaríamos mais aqui. Nós já tínhamos sido tragados vivos. Amém? Que o inimigo, irmãos, ele está ali ao nosso derredor. Mas Deus, ele coloca anjos para nos proteger. Anjos guerreiros, irmãos, anjos que lutam incansavelmente. Até mesmo quando nós estamos dormindo, ele está lutando para nos proteger. Amém? Glória a Deus. Se nós conseguíssemos, irmãos, ver as coisas que acontecem ao nosso derredor, com nossos olhos espirituais, irmãos, são coisas que só Deus consegue ver, mas Ele nos protege, irmão, de todo mal, todo laço. Amém? E o nosso versículo de hoje, irmãos, está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Glória a Deus. E o nosso versículo fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, meu Pai. Aleluia. Irmãos, as 5 principais utilidades das Escrituras que nós vamos aprender hoje, por meio deste versículo sagrado, sobre as 5 principais utilidades das Escrituras sagradas, fala assim: Paulo declara de toda a Escritura é inspirada por Deus, dentre as várias teorias acerca da inspiração da Bíblia. Amém? Nós cremos na inspiração plenária e verbal das Escrituras. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. O apóstolo Pedro afirma: os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Que fala lá em 2 Pedro 1, capítulo 1, versículo 21. E fala assim também: portanto, as Escrituras são úteis para o ensino, a repreensão, a correção, a educação na justiça, na aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus. Amém? E é verdade, irmãos. A palavra de Deus, ela serve para tudo isso, para o ensino, para a repreensão. Ela nos repreende, ela nos ensina, irmão, e ela nos corrige. E ela nos educa. Amém? Ela nos educa, irmãos, de uma tal forma que nem mesmo nossos pais terrenos conseguem nos educar como o ensinamento da Bíblia.
que se nós seguirmos a Bíblia como ela nos ensina, nós somos homens sábios, muito sábios, não sábios a ponto de ser igual Jesus, mas nós temos uma sabedoria. E também ela nos corrige de uma tal forma que a gente peca menos, irmãos. Amém? E ela faz com que nós venha a se aperfeiçoar na palavra do Senhor. Amém? Quando nós lemos e colocamos ela em prática, nós somos aperfeiçoados. Amém? Glória a Deus. A primeira utilidade ou aproveito das escrituras é o ensino. Ensinar é o mesmo que educar. Amém? Quando a gente ensina, a gente está educando. Amém? É como nossos filhos. Nós estamos ali ensinando e educando eles. Instruir e doutrinar, a função básica e aprimorar das escrituras sagradas é ensinar ao homem o caminho da salvação. Como diz lá em Mateus 28, versículo 20. Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? É verdade, irmãos. Jesus está conosco em todos os dias, em todos os momentos. Amém? Glória a Deus. E lá em Deuteronômio, irmãos, capítulo 11, versículo 18, 19, fala assim: o Senhor disse a Israel, ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos, e ensinai-as aos vossos filhos, falando delas, assentando-a em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Amém? É verdade, irmãos. Se nós não ensina os nossos filhos por meio das palavras, nós estamos sendo tolos, assim, porque nós temos que ensinar os nossos filhos baseado na palavra de Deus. Amém? Eu sei que é difícil, porque nós pais, nós erramos muitos, mas nós temos que mostrar os caminhos de Jesus pela palavra de Deus. Amém? E em Provérbios, irmãos, capítulo 8, versículo 10, fala assim: a sabedoria diz, aceitai a minha correção, e não a prata e o conhecimento, mais do que o ouro fino escolhido. Amém? A gente, irmãos, temos que aceitar a correção de Deus. Tem palavras que são de encorajamentos, tem palavra que é para a gente nos esforçar, mas tem palavras na Bíblia que ela é correção. Amém? Ela nos corrige. A palavra de Deus, ela nos confronta. Amém? Às vezes eu tô aqui falando para você de algo que está mais falando comigo mesmo do que com você. Está me corrigindo. Porque a palavra de Deus, ela corrige quem está pregando primeiro. Amém? Glória a Deus. A repreensão é o ato ou efeito que repreende, demonstra e redarguir. Isso quer cortar.
A repreensão é o ato ou o efeito de repreender. Lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, a palavra de Deus afirma: Filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enjoes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que o ama. Amém, irmãos? Se Deus está lhe repreendendo, irmão, é porque Ele te ama. É como a gente repreende nossos filhos quando ele está no erro. A gente nunca quer que o filho fique fazendo algo de errado. Por isso a gente repreende eles sempre. Amém? Porque a gente ama. Assim como o pai ao filho, a quem quer bem, ele repreende. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20, Paulo orienta Timóteo dizendo: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Amém? E lá em Provérbios, capítulo 27, versículo 5, fala assim: Salomão afirma: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Amém? Deu para entender, irmãos? Melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. É melhor você repreender do que esconder o amor, né? Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo... Eclesiastes, capítulo 7, versículo 5, Salomão ainda afirma que é melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Amém, irmãos? É muito melhor, irmãos, que a gente repreende do que aqueles que ficam passando a mãozinha na cabeça. Aqueles que dizem assim: não, tá tudo bem. Ah, não, errou. Não, é assim mesmo. Mas não, irmão, temos que corrigir e temos que repreender. Amém? Glória a Deus. Corrigir é endireitar, irmãos, o que está torto ou defeituoso. A palavra de Deus corrige e endireita os caminhos tortuosos do homem. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, a Bíblia diz: Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por eles forem repreendidos, porque o Senhor corrige os que o amam e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém? Glória a Deus. Em Gálatas também fala assim, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Paulo escreve dizendo: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Amém, irmãos? Se alguma pessoa, irmão, vir com supetão com você, vir brigar com você, não revida, apenas se cale, para que você não venha pecar. Amém? Glória a Deus. Tenha um espírito de mansidão. Eu sei que é difícil, irmãos, mas temos que seguir da maneira que Jesus ensina. Temos que ter um espírito de mansidão. Paulo também incentiva a Timóteo que pregues a palavra
Enche-o a tempo e fora do tempo, redarguas, repreende, exortes com toda a longanimidade e a doutrina. E em Isaías também, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia afirma: e ele exercerá o juízo sobre as nações e repreenderá os muitos povos. Amém, irmãos? Deus repreende. Deus, ele corrige, irmãos. E na Bíblia, praticamente toda, se for ler, tem a correção de Deus, tem a repreensão de Deus. Porque Deus repreende aqueles que o amam. Ele açoita aqueles que o amam. Aí, às vezes as pessoas dizem assim: ah, mas você não pode ser dura com seus filhos, você não pode ser isso, você não pode ser aquilo. Irmãos, a gente tem que, às vezes, a gente tem que ser um pouco duro mesmo com nossos filhos. A gente tem que dar amor, a gente tem que dar carinho. A gente tem que fazer tudo que tiver no nosso alcance por eles, mas também a gente tem que dar correção. Porque, irmãos, é muito difícil quando a gente vê os filhos da gente indo para caminhos errados. Caminhos que não é de Deus. A gente sabe que cada um tem as suas escolhas, mas a gente tem que repreender enquanto a gente pode. Amém? Glória a Deus. Educar é o mesmo que instruir. As escrituras não são proveitosas para instruir o homem na justiça. Lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 23, a Bíblia afirma: porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei uma luz, e a repreensão da correção são o caminho da vida. Amém? Irmãos, aqueles que ouvem e colocam em prática tudo, ele tem vida longa com Deus. Amém? Os filhos que são obedientes, nós que colocarmos a palavra de Deus em prática, aqui a palavra de Deus, ela é como lâmpada para nossos pés, que quando a gente sempre está iluminando pelos caminhos, a gente sempre está com as lâmpadas acesas na direção do caminho certo. Amém? Como diz lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 9, Salomão nos aconselha dizendo: dá instrução ao sábio, e ele se trará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá no ensinamento. Amém, irmãos? É verdade, irmãos. Tem pessoas que a gente, com uma palavra, ele já muda a vida todinha. Agora tem outras pessoas que a gente fala uma palavra e ele já se revolta. Amém? E tem pessoas que ele cresce apenas com uma palavra. Em Salmos, irmãos, capítulo 119 e 142, o salmista diz: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. E em Colossenses, capítulo 3 e 16, Paulo nos aconselha dizendo: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Glória a Deus. Irmãos, temos que a palavra de Deus, ela
ela tem que habitar em nossos corações. E as palavras de Deus, ela é sábia para nos edificar. Amém? Glória a Deus. As escrituras sagradas são úteis e proveitosas para aperfeiçoar e habilitar o homem de Deus para toda boa obra. Lá em Salmos 119, versículo 96, o salmista escreve dizendo: a toda perfeição que vi limite, mas teu mandamento é amplíssimo. E também lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13, Paulo também escreve dizendo: até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E em Colossenses também, irmãos, capítulo 1, versículo 28, Paulo também afirma que devemos advertir todo homem, ensinando todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? E em Tiago, capítulo 1, versículo 4, Tiago afirma: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Amém? Irmãos, nós temos que ter paciência. Paciência. Essa é uma obra perfeita, para que nós sejamos perfeitos e completos, sem faltar nenhuma coisa em nossas vidas. Amém? Em Salmos, irmãos, capítulo 19, versículo 7, o salmista afirma que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma do Senhor, restaurar a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos corrige, nos instrui, nos educa, nos aperfeiçoa, nos habilita para toda a obra de Deus. Amém? Nós temos que, irmãos, que ser exortados, nós temos que ser corrigidos, nós temos que ser educados para nos aperfeiçoar. Amém? Glória a Deus. Com Cristo a bordo, irmão, da nossa vida, não haverá tempestade que nos abale. Amém? Hoje, o objetivo de Deus não é que você tenha apenas conhecimento por meio da leitura da palavra, mas sim que você seja transformado, vivendo o céu na terra. Amém? Isso significa viver na contramão deste mundo, a ponto de desfrutar do sobrenatural. Nós temos que compreender, irmão, que então que Jesus compreenda então que Jesus não era filho de marceneiro, ele era filho de carpinteiro. Por isso, em seu ofício, ele não fabricava móveis para embelezar sua vida ou lhe dar um conforto momentâneo, como o carpinteiro que constrói edificações. Ele veio para lhe dar uma estrutura, um teto acima de você,
onde você está amparado e protegido. Amém? Jesus veio, irmão, ao mundo, e a palavra testifica isso, para você realmente tornar-se aquilo que o Pai planejou para a sua vida. Você é casa, morada favorita, onde Ele deseja habitar. Soprando os ventos contrários e vindo as tempestades do dia a dia, você permanecerá inabalável. Por isso, irmãos, por isso que Deus nos corrige, nos ensina, nos exorta, nos instrui e nos educa, porque nós somos morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só habita em lugares limpos, lugares que aceitam a correção de Deus, amém? É possível que você esteja passando, irmão, por momentos de ventos contrários e tempestades. Na minha vida e na minha caminhada, não é diferente. Eu já enfrentei muitos ventos ao contrário, muitos julgamentos, que se não fosse Deus na minha vida, eu já tinha desistido há muito tempo. Muitos e muitos tempos. Porque muitos acham que Deus transforma uns e não transforma outros. E não é assim, irmãos. Todos nós estamos sujeitos à transformação. A transformação de Deus, ela limpa o nosso interior. Ela vai tirando coisas que para os olhos humanos ele não consegue ver, mas Deus vê, porque Deus nos criou. Amém? E Deus nos corrige, irmão, Ele nos educa. Nós, servos do Senhor, viramos pessoas educadas quando nós estamos na presença deles. Amém? Mas isso também, irmão, é com o passar do tempo, é a transformação. É como se você pegasse e transformasse, fizesse uma reforma de uma casa. Ali você tirasse a casa está cheia de infiltração, está cheia de rachaduras, está cheia de imperfeição. Aí o pedreiro, o mestre de obra vem e faz aquela reforma, mas primeiro ele vai consertar. Às vezes ele vai ter que quebrar um lado, às vezes ele vai ter que mudar outra coisa ali, e assim as coisas vão funcionando, e é dia após dia. Amém? Deus prepara a sua estrutura e o capacita através do processo. Amém, irmãos? Irmãos, nós somos a estrutura. E Deus, Ele nos capacita. E através do processo que nós passamos. Às vezes nós temos que passar por coisas, situação, muito assim, que a gente pensa que a gente não vai aguentar. Mas é o processo que temos que passar na nossa vida. Nós temos que pedir apenas força ao Senhor, a misericórdia dEle, e que Ele fique ao nosso lado sempre. A gente sabe que Ele não vai sair, mas a gente fica, pede: Senhor, me fortaleça na Tua presença. Pai, entra comigo nesta luta. Pai, entra comigo nesse processo. Esteja comigo ao todo tempo, Pai. Não me deixe só. Segure minha mão, se possível for. Me carregue no seu colo. Porque às vezes nem caminhando eu dou conta. Amém? Ainda que você passe pelas águas, elas não afogarão. Amém, irmão? Por mais que a gente passe por águas profundas, quando Jesus está conosco, nós não se afoga. Amém, irmãos? Quando passarem pelos fogos, nós não
nós não se queimará, irmãos. Porque Ele não deixa que nós nos queimamos. Fique em paz, irmãos. O Pai está com você. O Pai está conosco em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. E hoje, irmãos, a nossa palavra-chave é inabalável. Amém? Espero que você tenha entendido a palavra. Espero que você seja edificado. Espero que você venha aprender que nós precisamos da correção. Nós precisamos, irmãos, ser ensinados. Amém? Nós precisamos passar pelo processo. Porque se nós não tiver o processo em nossas vidas, é difícil, irmãos. Se nós só quiser coisas boas, é difícil até de aprender alguma coisa, né? Às vezes a gente tem que passar pelas águas mesmo, a gente tem que passar pelo fogo, mas a gente tem que crer que Jesus está ali conosco em todo o tempo, amém? E é Ele que nos mantém de pé, amém? Glória a Deus. Que Deus venha abençoar, irmãos, poderosamente a sua vida, a sua família, que você venha estar agraciados com a palavra de Deus, edificados pela palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe poderosamente. Eu vou orar abençoando e dando término a essa palavra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais este momento da tua palavra. Obrigado, Jesus, por ter falado tanto comigo, tanto ao meu coração. E eu creio, Jesus, que é cada um que entrar para ouvir esta palavra também vai ser edificado. Porque não foi eu, e sim o Senhor que falou. A palavra é sua. Tudo é teu, Jesus. E eu te entrego em tuas mãos a minha casa, a minha família, os meus amigos, os meus familiares e todos aqueles, pais, que adentrar para assistir esta palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor venha abençoar em todos os momentos. Que o Senhor venha fazer o teu agir na vida de cada um. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fiquem todos com Deus. Amém?